Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Como vão? Hoje nós vamos falar da polêmica Lei Complementar 157, agora de 30 de dezembro de 2016, que instituiu o chamado ISS sobre os serviços de streaming, em especial a nossa adorada Netflix. Bom, meus queridos, e aí, afinal, quando a Netflix vai ficar mais cara em razão do tributo? Bom, vamos explicar. O tributo que se refere a esse tipo de prestação de serviço é o ISS, ou seja, o Imposto sobre Serviço, é por isso que é natural que seja sobre uma prestação de serviço. E qual foi a modificação dessa legislação complementar aí, número 157/2016? Essa lei complementar, ela modificou a Lei Complementar 116 de 2003, que é a chamada Lei do ISS, que estabelece as regras gerais do ISS e tem aqueles anexos de serviços, ou seja, com base naqueles anexos ou naqueles serviços descritos nos anexos, é que os municípios tributam. Como sabemos, o ISS é de competência dos municípios. E foi inserido mais um item aí no anexo número 1, e ele possui a seguinte redação. É o anexo número 1 e o item é o 1.9, já vou ler para vocês aqui. A redação do item 1.09 do anexo 1 da Lei Complementar 116 tem a seguinte redação, veja só: o serviço de disponibilização sem sessão definitiva, até porque o serviço da Netflix você baixa por meio do serviço de streaming o conteúdo, você não vira dono daquele filme, série, etc. Então é a disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos. Veja só, então não está inserida somente a Netflix, mas também outros serviços como o Spotify, ou a recém-lançada Amazon Prime Video, que é um serviço que tem a intenção de concorrer com a Netflix, ou ainda existe a possibilidade de tributar os downloads na Steam, que é aquela plataforma de jogos da Sony. Bom, como que funcionará? Essa legislação complementar estabeleceu, na verdade, ela simplesmente reafirmou o que já estava no ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, que é uma alíquota mínima de 2% de ISS. Significa então que cada município poderá adotar alíquotas no mínimo de 2% ou mais. Essa legislação, além das sanções que já estavam previstas no ADCT, como a impossibilidade ou a vedação de conceder isenções, descontos ou qualquer forma que faça com que essa alíquota seja inferior a 2%, ela reforçou essa redação do ADCT e ainda estabeleceu uma nova punição para o gestor do município que ele institua alguma alíquota que fique inferior a esses 2%, ou seja, esse sujeito, no caso aquele que for competente à edição da lei, poderá responder por improbidade administrativa vindo a perder seus direitos políticos. Como nós muito bem sabemos, essa instituição mínima de ISS, na verdade, ela parece que protege os municípios da chamada guerra fiscal. No entanto, essa guerra, na verdade, não poderíamos chamar de guerra, sim simplesmente uma concorrência, é favorável a todos os envolvidos, em especial aos consumidores. Pequenos municípios, por exemplo, que poderiam conceder a isenção com a finalidade de trazer determinada empresa prestadora de serviço para o seu município, hoje em dia não poderão, na verdade já não podia e agora com muito mais razão para não vir a responder por improbidade administrativa, não poderão conceder essa isenção, fazendo com que não haja competitividade entre esses municípios. Veja só como a regulamentação de uma tributação mínima, quando na verdade parece proteger ou evitar a chamada guerra fiscal, na verdade prejudica não só os munícipes, ou melhor, o cidadão, mas também aos próprios gestores e ao município em si, a própria administração do município, que no primeiro momento poderia conceder uma isenção de algum tempo, algum período, para chamar essa unidade prestadora de serviço para seu município e depois, num segundo momento, vir a
a tributar. Então, geraria empregos e rentabilidade para o município e depois geraria recursos. A questão principal, e aí? Quando a Netflix ficará mais cara? Bom, como toda legislação tributária, é necessário verificar, em razão da espécie do tributo, quando ele pode ter sua eficácia iniciada, ou seja, em outras palavras, ou em palavras mais simples, quando que de fato o município pode cobrar o tributo de ISS envolvendo essa nova regulamentação. Bom, o ISS é um tributo que não é exceção a nenhuma das anterioridades, nem a anterioridade anual, nem a noventena, ou seja, ele deve respeitar a anterioridade de ano e também a anterioridade de 90 dias. No caso, vamos dizer, e a gente tem notícias, por exemplo, que a cidade de São Paulo não conseguiu editar ainda a sua lei de ISS, ou a nova regulamentação de ISS com base nessa nova tabela. Já que saiu dia 30 de dezembro de 2016 essa regulamentação, para que pudesse cobrar em 2017, o município de São Paulo, por exemplo, ele deveria editar a lei ainda em 2016. Não fez e provavelmente fará no decorrer desse ano. Fazendo no decorrer desse ano, só poderá tributar a Netflix ou os outros serviços de streaming em 2018. Bom, no entanto, existe uma dificuldade, já que a regra de incidência do ISS é no domicílio do prestador de serviços. E, no entanto, a Netflix, nem o Spotify, nem a Steam ou a Amazon Prime, o serviço da Amazon online veio para o Brasil, mas a Amazon Prime Video ainda não veio, eles não possuem escritório no nosso país e parece ficar um recado aí de que não venham mesmo para que não haja essa tributação, pois daí, já que a competência é no domicílio do prestador de serviço e todos nós aqui no Brasil estamos consumindo fora do domicílio do prestador de serviço, que no caso da Netflix fica nos Estados Unidos, no mesmo que se diga da Spotify, então é muito provável que mesmo havendo a implementação de uma legislação sobre esse tipo de tributação, ela não seja eficaz, ou seja, não haja de fato recolhimento e vocês não venham a pagar mais no serviço da Netflix. Tudo bem? Espero que tenha sido uma boa notícia, tenha tranquilizado alguns. Se vocês gostaram do vídeo, se foi útil para vocês, deixem um curtir, ajuda a gente bastante logo abaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, tchau, tchau.